Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a presença de todos à primeira sessão ordinária de abertura dos trabalhos legislativos do ano de 2023. Quero convidar para se fazer presente à mesa o excelentíssimo senhor prefeito municipal Clédson Rivaldo de Oliveira. Representando os secretários e secretárias e demais cargos de confiança do município, eu queria convidar o secretário Raul para fazer parte da mesa. Solicito a secretária fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Equador, realizada no dia 15 de dezembro de 2022. Às 19 horas, presentes os senhores vereadores. José Franquinei de Souza Andrade, que presidiu a sessão em virtude da ausência do atual presidente por motivo superior. O Elson Bezerra, José Geraldo da Silva Júnior, Josenildo Alexandrino da Nóbrega, Francisco Grangeiro Diniz Neto, Fábio Aurélio Bucão, Petrônio Felipe Diniz. O senhor presidente declara aberta a sessão. É lida a ata da sessão anterior, que é aprovada por unanimidade, e lê os seguintes expedientes. Projeto de lei número 035 de 2022, de ordem do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar o prazo de validade do processo seletivo simplificado regulado pela Lei número 728 de 2021 e altera a Lei Municipal de número 725 de 2021 e 728 de 2021. Em seguida, foram dispensados os prazos regimentais, de modo que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final emitiu parecer favorável ao referido projeto e, sendo assim, este foi submetido à discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente facultou a palavra aos senhores vereadores, que fizeram uso da mesma. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerra a sessão, desejando a todos um feliz recesso. Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 2022. Apesar de ser a sessão inicial, inaugural, do período, mas eu solicito à secretária que a leitura do expediente do dia. Os projetos que já deram entrada para a mesa diretora. Expediente do dia. Resolução número 001 de 2023. Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Equador RN. Resolução de número 002 de 16 de fevereiro de 2023. Regulamenta a Lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito do Poder Legislativo de Equador RN. Projeto de Lei número 001 de 2023. Torna o Palmeiras Futebol Clube como patrimônio cultural de Equador RN e dá outras providências. Autor, José Franquinei de Souza Andrade. Requerimento número 001 de 2023. Solicita que o Executivo Municipal envie projeto de lei que ausente pagamento das crianças carentes de pelo menos um dia em parques e circos. Vereador autor, José Franquinei de Souza Andrade. Requerimento número 002 de 2023. Solicita serviço de pavimentação da rua Aloísio Arnaldo de Medeiros. Vereador autor, José Franquinei de Souza Andrade. E requerimento número 003 de 2023, que tem como ementa solicitar ao Poder Executivo Municipal que seja enviado com a mais brevidade possível a esta Casa Legislativa projeto de lei que dispõe sobre a redução da carga horária do servidor público municipal que possua filho e ou seja acompanhante de pessoa com deficiência no âmbito do município de Equador e da outras providências. Vereador autor, Fábio Aurélio Bucão. Expediente do dia encerrado.
Então, encerrado o expediente do dia, eu queria convidar o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Clédson Rivaldo, para a leitura da mensagem anual de abertura dos trabalhos do Poder Legislativo. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, representando o povo de Equador e os interesses do município. Na oportunidade, eu saúdo o presidente da casa, que inicia hoje, vereador Fábio Aurélio Bucão. Cumprimento o vereador Beg Braz, vice-presidente, vereador Quinei, vereador Júnior, vereador Mariano, vereador Mil, vereador Petrônio, vereador Welso e Netinho Grangeiro na ordem. Aproveito a oportunidade também para saudar os servidores da casa que iniciam a nova gestão. Na oportunidade também, quero agradecer de modo todo especial a plateia que veio aqui, todos os secretários, servidores, moradores e um público todo especial que nos acompanham pelo Facebook da Câmara nessa noite de quinta-feira, dia 16. Esse momento, para mim, hoje é diferente das leituras que se fazem, que muitas vezes está em telões, slide, muita lei, enfim, muita coisa que, para nós, é de fundamental importância, que é para a gente prestar conta de parte do que fizemos e projetar o que vem pela frente. É sempre uma oportunidade também da gente fortalecer os vínculos com o Poder Legislativo para que a gente possa caminhar num só sentido, que é de buscar os projetos de melhoria para a população, que é isso que ela espera de nós, que confiou um voto lá em 2020. Então, nós começando por parte de secretarias, na parte de administração e finanças, a nossa função é específica, bem direcionada e fundamental para uma gestão. É o que é de você organizar, planejar e direcionar as ações para outras secretarias. Então, esse é o sentido, a alma dessas duas secretarias que antes eram juntas. Ou seja, é cuidar e zelar pelas finanças para que elas possam ser distribuídas de forma justa e transparente e possa chegar ao seu destino final, que é a população, obedecendo às leis e atendendo os requisitos que os órgãos de controle exigem de nós gestores. Desde o primeiro mês de nosso governo, trabalhamos com a meta número 1, embora obrigação, mas que deve ser sagrada, que é de pagar a todo mundo efetivo dentro do mês. Com muito planejamento e cautela, a gente consegue não só pagar os efetivos, como também todos os cargos comissionados dentro do próprio mês, que é comum em outros municípios, em outras épocas, sempre os comissionados e contratados ficaram para o dia 10, nós nunca chegamos a recorrer a esse artifício. Isso é uma prova de que a gente nunca perdeu o controle das nossas finanças e trabalhamos sempre fazendo aquilo de acordo com o que planejamos. Sempre no dia 10 a gente costuma pagar os nossos terceirizados, contratos e outras modalidades. Repassamos o que é obrigação nossa até o dia 20, o repasse da Câmara, que hoje ficou 118 mil, se não me falha a memória aqui. Esse mês, inclusive, nós já passamos no dia 13, né? O presidente aí já está com dinheiro aí de fazer a boa ação, né, presidente? Aí, então, nós passamos, e Mariano aqui, que já foi tesoureiro, sabe. O repasse da Câmara, em muita gestão que já passou, eu lembro que em 2009, quando teve aquela crise do euro, a gestão da época, muitas vezes Carlinhos era o líder do governo aqui, e me trazia valores que muitas vezes o valor da Câmara não é nem igual à cota do dia 20, né? A cota do dia 20 vem menor do que o valor do repasse da Câmara, que muitas vezes a gente tem que fazer um esforço para buscar outras fontes de recurso, e graças a Deus a gente tem mantido
hoje, essa semana mesmo, de recurso próprio, aqui está previsto para o dia 20, é menor do que o valor do repasse. Mesmo assim, a gente já tinha ele em conta, garantido e transferido. Então, isso mostra a seriedade com que a gente cuida dos interesses do nosso município e, principalmente, zelar pelo patrimônio maior, que é o servidor público. Então, eu queria, hoje, da parte de administração e finanças, tranquilizar a população e, principalmente, os servidores, de que, muitas vezes o pessoal comenta, não, os municípios estão passando por dificuldade, aqui está apertado. Nunca foi fácil administrar. Quem já conhece, você tem uma demanda de problema fixa, você tem uma folha fixa, e as receitas, elas variam mês a mês. Exemplo, esse mês de fevereiro foi um mês muito bom para os gestores, porém, março já tem uma previsão de ser 40% a menos. Então, você se anima em um mês e entristece em outro. Então, com isso, exige que você fique fazendo sempre um estudo detalhado para que você não possa perder o controle da gestão pública. Somados a esse cuidado, nós tivemos, durante aí 17 meses, na verdade, como todo mundo já sabe, que eu já expliquei em outras oportunidades, um parcelamento de uma dívida previdenciária de 110 mil a parcela por mês. Hoje a gente reduziu para 19 mil. Esses valores, se tivesse sido recolhido, daria para a gente ter calçado várias ruas, comprado mais 2 ônibus de estudante para a gente levar os nossos estudantes para a UIF. Enfim, o bom disso tudo é que nós estamos com as contas equilibradas, estamos com cautela, porque esse é um ano, nós estamos vivendo um ano atípico. A gente tem uma mudança de presidente, que precisa de 6 meses, é uma nova equipe econômica, uma nova equipe de governo, e com um cenário de guerra mundial, que isso muitas vezes afeta dos municípios pequenos até as grandes economias. Então, na parte de administração e finanças, nós estamos trabalhando com zelo e cuidado, porque como gestor, eu não poderia agir diferente de como age na minha vida pessoal, que sempre foi marcada minha história por honra e compromisso e retidão com aquilo que a gente se dispõe a fazer. Com relação à valorização dos nossos servidores, na educação, nós pagamos já em 2022, em parcela única, 31,5% do piso dos nossos professores, com o retroativo. Em 2023, na próxima sessão de vocês, mas na próxima a gente já manda para aqui o projeto de lei negociado com a categoria, que nós vamos dar uma parcela de 8% no mês de março, outra de 7% no mês de abril, e o pagamento retroativo de janeiro e fevereiro aos nossos professores. Então, irei mandar na próxima semana para cá, seguindo o que está lá no nosso plano de governo, o cumprimento de valorização dos nossos servidores. Pagamos em 2021 a todos os servidores, Mariano aqui é um dos contemplados, que é servidor do município, 1/6, para quem completou 25 anos, que estava lá no plano de carreira nosso, nós incorporamos ao salário, cumprimos o quinquênio de quem completou os 25 anos. Então, na parte de valorização profissional, estamos indo bem. Pagamos o piso dos agentes de saúde, endemias, fizemos o rateio do Previne Brasil, concedemos entre benefícios e licença 112 pessoas, e entre promoções, durante esses 2 anos aí, beneficiamos. Fizemos também a implantação do plano de aposentadoria incentivada ao pai, todos eles que já aderiram estão recebendo a sua diferença. Então, da parte financeira e administrativa é isso, é o equilíbrio fiscal que a gente busca todos os dias, procura economizar o máximo sem deixar faltar o básico, e seguindo valorizando nossos profissionais que tanto lutaram por estar aqui e sonharam com concurso público, e nada melhor do que a gente pagar aquilo que é de direito sem precisar ajuizar ações. Ações da educação em 2021 e 2022, nós implantamos o diário digital e informatização das secretarias, que nós aqui recebemos no município, ainda era o diário de papel, hoje a gente tem o diário digital. Fizemos a aquisição do material didático para pré-escola e creche, como mesa, cadeira, livro didático, refeitório, berços, para que a gente possa acolher nossas crianças com mais conforto e com atrativos.
Entregamos durante o período aí o kit de alimentação do Kit Verde, da agricultura familiar, além do período de pandemia que a gente distribuía os kits básicos de higiene e de alimentação para os alunos e funcionários. Fizemos a contratação de novos professores pelo processo seletivo e implantamos por lei a contratação do psicólogo e assistente social para atuar na rede de educação básica, que era o que determinava já a indicação por lei, e conseguimos fazer isso agora. Realizamos as Olimpíadas de Matemática, de Português, aulão preparatório para o Enem, contratamos cuidadores para cuidar das nossas crianças que precisam auxiliar os nossos professores e, em breve, eu tenho certeza que nós vamos ter muitos investimentos. E uma das coisas que nos honra de conquista no último dia foi a aquisição de um ônibus novo, lembrando que aquele não veio, foi um contrato celebrado entre FNDE e o próprio município, não foi distribuído por emendas e nem doação de nenhuma das partes. Então, já está indo para Campina Grande com os universitários e, quando voltar às universidades, nós vamos conseguir colocar 2 ônibus para que a gente não possa ter nossos universitários andando de carona. Então, na educação, e eu sonho em breve que o município possa ter recursos advindo dessas energias eólicas aí, para a gente comprar 2 ônibus, para a gente colocar um para o IF de Parelha e outro para de Santa Luzia, que nós temos muitos jovens, filhos de família de baixa renda, que quer ter um futuro melhor, que se prepara, que estuda, e muitas vezes fica pesado para as famílias arcar com esse transporte. Então, assim que o município tiver condições, eu asseguro o compromisso de disponibilizar transporte para os IFs aqui de nossa região. Além do que, para coroar o nosso trabalho desses 2 anos, e muito virá pela frente, nós tivemos um resultado satisfatório no IDEB, mesmo a gente vindo de um período de pandemia que foi bastante cruel, né, para a humanidade toda e afetou a educação. Ações de saúde foi um período aqui, de forma resumida, que a gente nós conseguimos a aquisição de 3 veículos para atenção básica e uma ambulância, para a gente, Júnior até já tinha citado numa postagem dele. Então, nós temos mais 4 veículos aí que ficou destinado à atenção básica. Contratamos médico especialista de psiquiatria, urologia, ginecologia, cardiologista, endocrinologista, ultrassonografista, pediatria. E vou montar em breve um espaço KID, onde a gente possa acolher nossas crianças, principalmente quando tiver o atendimento de fono e de pediatra, que enquanto um está atendido, outros estão brincando, porque tem que ser algo atrativo para que as crianças possam ficar bem acolhidas enquanto aguardam o atendimento, para a gente melhorar cada vez mais o cuidado com as nossas crianças. Lá na Academia de Saúde, nós temos psicólogo, fonoaudióloga, fisioterapeuta, nutricionista e educadora física. Ali foi um espaço que estava fechado, que pós-pandemia a gente deu vida com a implantação desses serviços. Nós temos atendimento no hospital com ambulatório, com mais de 40 tipos de exames, e uma média de 50 até 100 pessoas atendidas na farmácia básica do município. Temos também o programa de saúde na escola, que trabalhamos em parceria com a educação, e outras diversas ações nós estamos realizando no município de Equador. Lembrando que uma das coisas que mais tem surtido efeito e comentado no bom sentido foi a instalação da inédita Casa de Apoio em Natal, que muitos tinham prometido e não saía do papel, e hoje a gente tem lá a Casa de Apoio que tem acolhido todos os equadorenses de boa forma. Quem sai lá sai satisfeito com a estrutura e com o atendimento que tem. Nas ações da assistência social, nós tivemos um atendimento individual de 1.198 pessoas, no atendimento jurídico 140 pessoas, no atendimento do Bolsa Família 1.473, distribuímos nesse período cesta básica, aluguel, auxílio funeral, trabalhamos na questão do fortalecimento dos grupos que atendem às famílias, juntando os programas, ações e benefícios, foram 5.587 pessoas atendidas até hoje. Lembrando que desde o mês de outubro do ano passado, a Secretaria da Assistência sabe aqui, praticamente da parte social, a gente diminuiu muitos recursos, a gente está esperançoso que possam retornando gradativamente e a gente economizando com recursos próprios, possa a gente voltar
atender aqueles programas que a gente sempre de costume fazer. Paralelo a isso aí, a gente ofereceu 3 cursos profissionalizantes na área de corte e costura, um de flores, e agora no mês de março, no aniversário da cidade, nós vamos fazer 2 de corte de cabelo, masculino e feminino, e mais um na parte de culinária, que é para preparar bons cardápios para os comerciantes que mexem nesse ramo, que trabalham com esse ramo, oferecer um serviço mais aperfeiçoado e mais atrativo à população de Equador. Na agricultura, que nós trabalhamos em parceria com a Emater, nós tivemos ações importantes aqui no nosso município. Uma delas foi a aquisição de 2 tratores novos e estamos aguardando um terceiro, que a nós foi prometido e esperamos com ansiedade para que possa chegar, porque vai ser importante em outras ações. Durante o ano de 2021, nós cortamos 500 horas de terra, 500 horas de trator para 300 agricultores. Já em 2022, o corte de terra chegou a 600 horas e aos mesmos 300 agricultores. Quinei acompanhou de perto lá, acompanhando os sindicatos e as associações, sabe a luta do primeiro ano foi difícil, com trator locado, trator velho. Já agora, nesse ano de 2022, com trator novo, a gente terminou num prazo bem menor. E esse ano nós estamos cortando as terras dos agricultores, acompanhando os caminhos da chuva. Esse ano tem sido meio assustador com relação à questão de chuvas escassas, mas mesmo assim, onde está chovendo, a gente está seguindo e cortando. Tá certo? O abastecimento de água na zona rural e na zona urbana, que é aqui coordenado pelo companheiro Raul, por mês, nós tivemos aqui 30 carradas pelo Exército no ano de 2021 e 100 carradas em média mês com nosso carro-pipa, juntando a zona urbana e rural. Então, nós tínhamos uma média de 130 carradas mês, em média, o que equivale a 1.560 carradas ano. Juntando isso aqui, você dá 15 milhões e 600 mil litros de água, ou seja, 15 milhões de metros de água que você faz durante o ano, a gente parece que é praticamente 2 açudes. De onde a gente traz isso tudo? Porque a gente vem em pipa que traz água de fora, os pipas que a gente tira daqui, então você tem a dimensão do quanto você abastece de água, e eu considerando o pipa de 10 mil litros, que às vezes tem até de 12. Então, para você ver o quanto o cabo consome água quando se faz no ano, o quanto a gente cuida. E interessante que quando foi agora em 2022, foram 25 carradas do Exército e 90 nossa. Nós diminuímos para 13 milhões. Agora, por quê? Uma ação, ela resolve o problema de outro. Por que nós fizemos isso? E por que aconteceu isso? 2022 foi um ano melhor de chuva que 2021. Outra, nós fizemos, olha, recuperamos entre 2021 e 2022 27 pequenos serviços de barreiro, de cacimba, daqueles pequenos barreiros que tinha. Então, com isso, você faz o reservatório de água para o produtor, ele deixa de tirar água da cisterna para dar um animal que tem, porque ele precisa salvar. E fora isso aqui, nós conseguimos a instalação, perfuração e limpeza de 13 poços. Então, com esses poços, quem passa a ter um desses daí, como tem nas comunidades aqui que nós citamos, nós colocamos um no Galo Branco, Buqueirãozinho, Boa Vista, Malhada Grande, Riacho da Vaca, Mamões, Serra Redonda e Tanquinho e Jacu. Desse tanquinho aqui foi do nosso amigo Zé Inaldo, que mora lá com a família. Então, essas 13 pessoas que você fez os poços, e nós vamos continuar em 2023, buscando, juntamente com os órgãos de governo, a perfuração e instalação de mais poços. Por quê? Você dá melhor qualidade de vida para que o homem fique no campo e você vai diminuindo a quantidade de carrada, que são investimentos. Você viu? Faz uma ação, você diminui a despesa de outra. Então, nós vamos continuar nessa mesma pegada. A previsão é de que a gente tem acesso já à perfuratriz da ANSO já do meio do ano em diante. Então, vai ser muito bom para a área rural, para que a gente consiga perfurar os poços e a gente viabilizar o modo de instalar, que é mais tranquilo para nós, e a gente sobra o pipa para acudir a cidade quando a gente tiver, exemplo, uma crise de água, como está da Caerne agora. Aproveitando o ensejo, está bem provado aqui para a população que o que depende da gente, a gente faz. Recentemente, a gente passou por problemas aqui de falta de abastecimento da água, não é uma questão comum só do Equador, a gente viu protesto em Santa Luzia e outros,
Mas, assim, eu só queria que as pessoas fossem justas de atribuir a culpa a quem tem culpa. Quer dizer, aconteceu um episódio chato esses dias aí, que eu liguei para o gerente-geral da CAERN, e que quando, Fábio, a gente for em Natal, que a gente vai estar marcado uma audiência com o Kleber, a governadora, nós estamos indo para falar sobre as estradas de Parelhas, sobre a obra da praça, e especificamente essa questão da CAERN aqui. Porque não é justo, eu já falei com o Adelson, ele pediu até desculpas, não é justo a gente ser parceiro, a gente dar a máquina, dar a areia, dar o trabalhador, repor o calçamento, e depois, quando falta água, um funcionário da CAERN dizer a quem procura que a culpa é minha, que não troca uma bomba dos mamão. A água que é de minha responsabilidade, que é a da Caiçara, tem uma bomba nova funcionando e outra guardada esperando. Então, se o Estado não investe, que a gente dê a culpa a quem tem culpa. E eu vou dizer hoje, registrar, a minha parceria com a CAERN se encerra com o fim dessa obra. Eu não faço mais uma extensão de rede aqui, porque não adianta você servir de escada para os outros subir. Não adianta. Vou dizer mesmo a Adelson, olha, beleza, mas está encerrado, só vou cumprir a que eu prometi, que foi a do Rua do Balneário, a extensão, se eles precisarem ali que desce, e uma lá na rua Francisco Guedes, que eu tinha prometido. O restante eu não faço mais porque, olha, a gente resolveu problemas de água como o Conjunto Novo, a Rua de Chaguinha, a Rua Nossa Senhora Aparecida do Postinho, que era histórica aquela rua, a gente resolveu todinho, e depois a gente simplesmente, eu não sei se por má fé, ignorância ou as duas coisas juntas, o cara chegar e atribuir a culpa a mim. Então, quem é bom demais para os outros acaba sendo ruim para si. Então, não vamos servir de escada para ninguém subir e levar a pedrada quando não merece. Vou encerrar, vou chamar a Adelson e vou tratar essa pauta com a governadora quando a gente tiver. Eu digo, olha, não dá para a gente trabalhar com isso dessa forma. Outra coisa que a gente fez agregado à questão da Secretaria de Agricultura é um atendimento que eu vejo muita gente nas redes sociais dizer, a gente tem muitos animais abandonados, maltratos, tudo bem, mas não vê o que a gente faz. Tem muitas ações aqui. Por exemplo, juntando atendimento que o veterinário faz aqui para os animais, muitas vezes com medicação, até intervenção de pequena cirurgia, que nem acompanha de perto aí, que é mais ligado a essa área rural, sabe. Nós temos um veterinário aqui, chamado Moisés, que veio substituir Maxwell, que era concursado, pediu demissão, ficou um período em aberto aqui sem veterinário. Só no ano de 2021, olha, ele atendeu 305 cachorros, 167 gatos, cabra e bode 22, porco 12, cavalo 3 e vaca 15, num total de 536 atendimentos. Um trabalho que ninguém faz, porque, embora muita gente não perceba, cuidar dos animais também é uma questão de saúde pública. Nesses atendimentos foram identificados vários cachorros com calazar, que têm o direito de sacrificar e impedir que alguma pessoa pudesse ter um problema sério de saúde. Em 2022, que o pessoal foi conhecendo o trabalho, aumentou o número. Ó. Foi para 442 cachorros, 228 gatos, cabras e ovelhas 64, 22 porcos e 22 cavalos e 30 vacas. Então, quando você junta um atendimento desse aqui, você vê a quantidade de procedimentos que a gente faz, que a gente evita que um produtor rural perca uma vaca de estimação dele, que custa, que às vezes é uma fonte de renda. Então, juntando tudo isso aí, chega a um número que ultrapassa a casa de 1.000 atendimentos. Então, nós prestamos um atendimento, precisamos do surgimento de ONGs, que muitas vezes o pessoal quer aí que venha defender a causa animal, que a gente possa trabalhar como parceiro, porque o que é de nossa parte, que está ao nosso alcance, a gente faz. Tá certo, pessoal? Na Secretaria de Esportes e Cultura, a Secretaria de Esporte e Cultura, lembrando da pessoa de Lucas, hoje ocupada por Caio, é a secretaria que dá suporte a todos os eventos, onde tem educação, saúde, em todo evento ela está presente, como também as outras secretarias dão o suporte aos eventos públicos. Então, nós tivemos a parceria com as outras secretarias, fizemos uma festa de emancipação política, com boas atrações. O ano passado, Valquíria Santos e Cavaleiros do Forró, e esse ano, Gatinha Manhosa e Limão com Mel, na sexta-feira aqui para a gente, certo? Então, vamos fazer jus ao aniversário de 60 anos de Equador. Tivemos duas datas de comemoração do Dia das Mães muito bem realizadas, em parceria com as outras secretarias. O São João das Escolas, que foi um sucesso. Tivemos o Dia dos Pais, Jogos Comemorativos, 7 de setembro, Festa do Padroeiro e Festa dos Funcionários, que, se Deus quiser, esse ano eu mantenho Super Hora como tradição e, quem sabe, até uma outra surpresa para a gente amanhecer o dia.
Em obras e infraestrutura, os vereadores têm conhecimento que isso aqui é uma prestação de conta nossa, do que a gente fez, do nosso trabalho. Lembrando sempre que aqui tem parcerias, tem vereadores aqui que conseguiram emenda, isso não é um trabalho só do prefeito, aqui tem a mão do secretário, a mão dos vereadores, das lideranças que apoiam os deputados e conseguem recursos, porque ninguém administra só. A gente precisa de parceiro, precisa sempre de ajuda e da colaboração. Então, nós tivemos aqui, que eu achei muito importante, o primeiro passo, que eu dizia que ia acabar com aquela coleta de lixo, com um trator derramando na porta do povo, e eu acabei. Eu troquei o aluguel de um Corolla, de uma Toro, para mim andar, por um carro coletor de lixo para atender a todos, porque o Corolla só servia para 2 pessoas, e o carro coletor, além de ser uma questão de saúde pública, beneficia os quase 6 mil habitantes que a gente tem. Então, paralelo a essa troca do Corolla por um carro coletor, nós conseguimos encerrar o lixão de Equador. Equador, dos 25 municípios do Seridó, é a única que encerrou o lixão, e estamos fazendo um trabalho em parceria com as mineradoras, com a cooperativa de garimpeiro aqui, para a gente transformar aquilo num local de uma muda, um viveiro municipal, onde vão distribuir mudas de plantas frutíferas, ornamentais e medicinais, e mais com uma sala de aula para que os professores possam levar os alunos e ter uma aula de campo lá. Então, o lixão vai ser um ambiente que hoje que tem vida. Nós tivemos também, com isso aqui, paralelo a essas conquistas aqui, nós tivemos as reformas. Então, nós já fizemos a reforma do CEMEI, a reforma do Gessé Freire foi licitada hoje, creio que ocorreu hoje, estava marcado para hoje, uma emenda do deputado Kleber Rodrigues de 150 mil, que já está na conta. Então, está garantido, nós vamos deixar. Essa emenda, embora seja em 2023, ela foi cadastrada em 2022, o governo do estado pagou já em janeiro, e Kleber já me garantiu uma outra emenda para a reforma da creche Rita de Cássia em 2023. Nós fizemos a reforma do clube, que estava numa situação assim bem depedrada, quando a gente veio, tivemos que trocar 9 portas. Fizemos a reforma da pracinha da Coab, fizemos a reforma do posto de saúde da Malhada Grande, da Escola da Bulandeira, que hoje atua como posto de saúde, do postinho do Jacu, do postinho dos Quintos, inclusive o posto do Jacu era um requerimento solicitado de Welce Netinho. Fizemos melhorias na Escola Costa e Silva, com o anexo da quadra. Quem morava vizinho ali naquela quadra que sofria muito com a perturbação de bola, de barulho lá, à noite, altas horas, nós conseguimos reformar. Fizemos a reforma do postinho da Coab, do postinho do Alto da Bela Vista, e agora estamos fazendo a reforma do postinho do centro, que foi uma emenda conseguida por Júnior através do senador Jean Paul Prats. Demorou, mas chegou, graças a Deus, porque seguraram, era uma emenda positiva, mas conseguiram empurrar 3 anos, mas a gente já estava licitado, tudo legalizado, chegou e já iniciou, por sinal, com uma empresa que está trabalhando muito bem, está ficando um serviço de qualidade, eu acompanho lá, está andando rápido, e em breve a gente vai entregar aquele postinho ali, bem estruturado para a população. Obras de calçamento ou complemento das ruas, os nomes aqui. A rua Valmir Sabino, eu peguei iniciada a pavimentação da gestão anterior, na parte de cima, lá perto da empresa de Joadi, consegui trazer até embaixo ali perto da casa de Pimpim, e agora nós estamos conseguindo, com uma complementação com o Denox, que é uma obra federal, fazer naquela pedra de intertravado também, da mesmo jeito que fiz lá na rua Antônio Cantalice, que é um convênio federal, tá certo? Então, aquela obra paralisou, porque houve a troca de governo, então foram suspensos todos os convênios firmados, até que a Controladoria Geral veja, analise e retorne a questão dos que já estava garantido em orçamento e em restos a pagar para o outro governo. Então, nós fizemos o calçamento da rua Nicolau Bezerra, que essa rua aqui dá acesso ao Rio de Maria Pera, um sonho antigo que João de Roque sempre cobrava. Feito isso, nós conseguimos emendar a Travessa da Malaquia da Silva, como quem vai ali para casa onde mora seu João, o irmão de Bino. Fizemos o complemento na rua Mariano Alves e a Joaquim Pedro.
Então, todo mundo ficou muito satisfeito, porque ali você conseguiu unificar todas aquelas ruas do conjunto que ligam o Dinarte Mariz. A rua Benedito Tavares, que era do Alto da Bela Vista, do outro lado, nós conseguimos concluir. E a rua Epifânio Leopoldino, que é essa daí do chegada que Equador, era calçado só um lado. Então, hoje, quem passa, vê Equador calçado por total de um lado e de outro. Nós estamos concluindo a rua Ageu de Castro e a Joaquim Alves. Então, são os calçamentos. Além disso, nós conseguimos também, nessa Joaquim Alves, colocar água depois de muito tempo. Quando eu passei lá na política, eu lembro que Iraneide, que tem um comércio lá, ela me disse, mas Cletos, vai ser mais uma promessa, porque a gente já está desiludido de prometer. Eu disse, eu estou dizendo que vou lutar e não prometo fazer, mas vou lutar. Graças a Deus conseguimos e está lá pronta. Já não está totalmente concluída, porque a gente depende dos prazos da construtora. Até uma pessoa perguntou, Cletos, tem muita obra iniciada e não concluiu. Graças a Deus que tem, é sinal de que a gente está trabalhando. Mas, assim, essas obras de pavimentação, eles têm o prazo que eles ganham e têm a direito a um aditivo de prazo. Então, o que é mais tranquilo, o dinheiro está na conta, só depende dele. Na hora que terminar, está lá. Então, a gente está cumprindo os prazos bem direitinho. O que resta é uns tijolos aí do intertravado, que é para fazer somente as calçadas. O construtor está produzindo na própria cidade aqui. Então, esperamos que ele possa aumentar a produção e possa terminar, porque o dinheiro está na conta, é do povo, e ele está habilitado para fazer o serviço e receber a parte que a ele compete. Nós estamos lá no Conjunto Novo, também, com complementação da rua Mariano Alves, a Joaquim Pedro e a Francisco Ferreira. Fizemos também a complementação da rua José Francisco, que é da casa do vereador Fábio, e a Ademar Soares, que é vizinho à prefeitura. A Joana Pascoal, nós estamos tocando o calçamento lá nesse momento, vai ficar um pequeno trecho lá, que os moradores me perguntaram, ficaram preocupados, porque realmente o valor do convênio só dá para ir até aquele local. Nós vamos fazer um aditivo e pagar com recurso próprio para que ela possa ficar toda calçada. A população da Joana Pascoal, depois de muito tempo, vai ter a rua calçada e pode ficar tranquilo que não vai ficar parada. Nós temos outras ruas que nos foi prometido, uma emenda para a rua de Djalma Ramos, Demócrito José Richard, e também outras ruas que estão sendo analisadas e já medidas para que a gente possa pleitear a devida liberação, que é a antiga rua que o pessoal conhece ali como a Rua do Balneário. Como é o nome daquela rua, Mariana, ali? Antônio Bezerra da Nóbrega. Então, nós estamos lutando por aí para que a gente possa fazer. Então, todos os calçamentos que estão andando, o dinheiro está na conta e nós vamos trabalhar para concluir no menor tempo possível. A praça de eventos. Então, a praça de evento nossa, ela está andando bem. Uma das pautas que vou com o Fábio na audiência com a governadora, o convênio que ela se comprometeu com o município de 340 mil, ela já depositou 170, 50%, e tem os outros 50% pendente. Então, nós vamos lá para a gente ver quando vai ser mais ou menos a liberação. Uma das coisas que me preocupou foi com relação da emenda do palco, que essa praça é feita com a emenda do governo do Estado, e a outra parte com um deputado que passou aqui, sendo apoiado no período da campanha. Porém, para minha surpresa, como ele era da base do governo, do partido do presidente, eu esperava que essa emenda fosse paga até dezembro. Não foi. Ficou em restos a pagar. Tenho mantido contato com seus assessores e não tem resposta nem dele próprio. Então, como ficou em restos a pagar para um governo diferente da linha partidária dele, então eu já vejo problema à vista. Então, o caminho nosso, e o pessoal pode ficar tranquilo, que na festa do padroeiro nós vamos, se Deus quiser, comemorar a festa de São Sebastião nela. Nós vamos trabalhar para juntar a nossa parte da contrapartida, e isso eu já recebi uma sinalização do presidente Fábio, que tem uma parte aqui a ser devolvida. Eu já vou pegar essa parte e transferir direto para o construtor, que já adiantou alguma parte. Então, nós vamos tocar a obra de qualquer forma, se possível, cancelar o convênio, para que o mesmo deputado criou uma situação difícil com o prefeito de Currais Novos. Acusou o prefeito de ter perdido um tom móvel, que, na verdade, aconteceu a mesma coisa que aconteceu em Equador. Eu conheço o prefeito de Currais Novos, é um homem sério, não é dessas coisas. Então,
Eu, para não passar por essa situação aqui, eu vou me antecipar e num período curto aí nós vamos juntar o dinheiro e cancelar a licitação e o convênio, porque é o melhor caminho. Então, infelizmente, nós caímos numa promessa que, recentemente, eu perguntei a ele como andava, ele disse que nem sabia de como andava. Então, ficou difícil para nós cair no canto. E essa foi a última por morte. Eu não toco obra início, embora seja previsto e seja legal, somente com nossa contrapartida. Enquanto não tiver na conta, eu não inicio. Infelizmente, eu acreditei numa promessa que não se cumpriu e ficou ruim para nós, mas eu tranquilizo a população de que vai dar tudo certo. Nós estamos também, nós concluímos a quadra do Riacho da Vaca, resolvemos um problema sério que a gente tinha naquela quadra do Pau dos Ferros, e vou fazer um serviço no campo em breve para que a gente possa recuperar aquele muro e recuperar aquele espaço, deixar uma pessoa tomando de conta lá, para que a gente tenha o nosso desportista praticando o seu esporte lá com segurança. Vou fazer em breve aí uma sede para a Secretaria de Esportes, para que a gente possa aproveitar aquele outro prédio. Quero aqui agradecer a Correia, que ele tinha aquele terreno que foi ali, tipo que apalavrado e transferido para ele. Ele me procurou e disse que tinha interesse de devolver ao município, que o município fizesse uso, porque seria melhor a prefeitura ocupar aquilo ali, que seria dar um espaço para construir ou um grupo de idosos ou uma secretaria. Então, seria bom a gente fazer uma sede de uma secretaria de esporte ali, para que a gente pudesse aproveitar aquela com outro ponto e a gente livrar um aluguel. Então, o espaço, a Secretaria de Esporte não tem uma estrutura muito grande, dá para a gente fazer ali. Agradeço a colaboração. Então, feito isso, passado aqui a Secretaria de Obras, a gente encerra um resumo aqui das principais ações que a gente fez. Eu deixo bem claro para a população de Equador que eu renovo o compromisso de continuar lutando. Quero finalizar aqui agradecendo a parceria dos vereadores. Durante esse tempo aqui, a gente não teve problema nenhum de tramitar as matérias. A gente sabe que existem opiniões contrárias e divergentes, faz parte da democracia. Se todo mundo pensar igual ou agir igual, talvez estejamos fadados a cometer erros. Então, o contraditório é necessário e muitas vezes serve para a gente refletir e amadurecer. Desejo sucesso e harmonia para todos no ano aí de 2023. Quero agradecer aos secretários, aos funcionários da gestão, aos fornecedores e moradores. Quero agradecer aos internautas que sempre acompanham e divulgam as boas ações. Quero dizer aos moradores de Equador que Equador é seu. Equador é do seu vizinho, Equador é do seu familiar. Ajude a cuidar do que é seu. Limpe o seu terreno que você investiu, porém não é obrigação nossa limpar. Coloque o lixo no dia da coleta certa, para que você não possa prejudicar o seu vizinho. Divulgue o que é bom. Ninguém cresce divulgando desgraça. Muitas vezes as pessoas torcem para que as coisas dêem errada. Aqueles que torcem dizendo que Equador está endividado, está quebrado e está ruim, eu lamento informar que não está. Está bom, nós estamos trabalhando, tanto é que a gente paga as coisas em dia, as coisas estão funcionando. O que muito me alegra é conversar com alguns vereadores e perguntar como está a despesa de remédio, ele dizer que não tem despesa, um ou outro. Mariano, Fábio aqui, que é contemporâneo de 8 datas, a gente já teve tempo aqui de pagar, Raul, até R$1.000 de remédio por mês, que as pessoas faziam uma verdadeira romaria na porta dos vereadores. E hoje, graças a Deus, a gente não vê. Nós resolvemos outras coisas. Essas básicas não, do nosso dia a dia. Gente pedindo táxi para ir uma consulta. Hoje a gente não tem. Graças a Deus, a gente não sei se vai em um caso ou outro, porque nada é 100%, nada é perfeito, mas a gente fez o máximo para melhorar. E vamos continuar fazendo muito mais.
para que Equador se torne uma terra boa de se viver, de empreender e viver em harmonia. Aproveito para desejar um Feliz Natal, já estou longe, né? Um Feliz Carnaval a todos, que possam brincar em harmonia, com prudência, e já convidar a todos para uma festa que vem aí, muito boa, com gatinha manhosa, limão com mel, e os artistas locais, que a gente possa celebrar os 60 anos, que é uma data histórica para nós. Quero deixar aqui um registro para quem acompanha a minha passagem pela política, que eu quero que todos saibam que a minha briga nunca foi por poder, nem por cargos. A minha briga foi pela oportunidade de poder fazer, de corrigir injustiças, de olhar por aqueles que são esquecidos. Tanto é que meu governo é formado a maioria por pessoas que nunca foi vista, nunca teve uma oportunidade, eram tidas como incapazes ou invisíveis aos olhos do poder. Eu quebrei o paradigma da gente manter as coisas aqui sempre em famílias tradicionais. Hoje a gente consegue ver, não que as famílias tradicionais não sejam importantes, mas que a gente possa trazer elas e dividir com elas aquelas pessoas que vieram do anonimato, assim como eu, que saí da zona rural com muito trabalho, com muito orgulho. Passei por essa casa e hoje estou prefeito. E quero ver, se Deus quiser, no futuro próximo, quem sabe, um de vocês aqui na cadeira de lá, até porque o vereador, eu acho que todo prefeito deveria antes ser vereador, seria um estágio, seria uma faculdade. Como todo diretor de escola antes tinha que passar por uma sala de aula para ele saber de fato o que é uma escola, como funciona o seu mecanismo do dia a dia. Eu agradeço a cada 2.114 votos que confiam em mim essa oportunidade de estar aqui, juntamente com João do Zezé, nosso vice, à frente do município. Eu fico muito tranquilo, porque a população de Equador tem em cada casa um plano de governo, e nele está exatamente o que eu prometi. Eu posso ser criticado por outra coisa, mas menos que enganei o povo. Ali está o que eu prometi, que eu defendi nas ruas, defendi nos comícios, e estou fazendo. Eu já consegui cumprir 70% do plano de governo em 2 anos. Eu vou cumprir o plano de governo na íntegra e muito mais. Aquilo que depender somente do município, eu farei. E digo mais, tem coisas que eu já fiz que nem estava previsto lá e que Deus foi bom, generoso e que a gente conseguiu cumprir. Vou levar comigo, durante a minha missão aqui na política, que se aproxima de terminar, tanto como vereador, como prefeito, que eu fiz o melhor. Vou levar daqui as amizades boas que consegui, agradecer o voto de confiança que cada um me deu. Na vida política, eu saio com a consciência tranquila, quando terminar a missão, de que construí boas amizades e só fiz o bem às pessoas. No meu coração não há espaço para carregar mágoa, ódio, nem perseguição, nem traição. Isso adoece a alma e tira a paz. Muito obrigado a todos pelo seu apoio ou pelas pedradas. Fazem parte da vida pública. Uma boa noite a todos e um 2023 abençoado. Próximo ano eu vou marcar 2 sessões, que esse homem trabalha demais. Tem que ser 2 sessões para ele dizer o que ele está fazendo para o Equador. É por isso que a oposição se esconde no anonimato. É covarde e não tem coragem de mostrar a cara, que o prefeito trabalha. Conte comigo, prefeito. Conte com a Câmara, conte com o povo do Equador. Eu queria agora passar a palavra, facultar a palavra aos senhores vereadores que dela quiserem fazer uso. Boa noite a todos, pessoal da plateia, pessoal que nos assiste através das redes sociais, aos senhores vereadores, ao presidente desta casa, ao senhor prefeito.
e aos demais que nos escutam. Eu não poderia deixar de registrar aqui, a palavra que eu tenho hoje é decepção. Decepção, e eu tenho autonomia para falar porque eu votei nela desde quando eu me entendo por gente, desde o tempo que ela era deputada, da governadora Fátima. Votei nela, deputada, votei para senadora, votei para governadora as 2 vezes, andei e pedi voto. Então, eu acho que eu tenho crédito para criticá-la. Com relação a essa estrada que liga Equador a Parelhas, a RN 086. Sempre que a gente foi buscar o conserto dessa estrada, a conversa sempre foi a mesma. Deixa passar o inverno, porque nesse período, aquele material preto lá não faz o ligamento correto, e os carros tiram, fica os buracos novamente. Apenas um tampa-buraco que a gente foi buscar, sempre teve essa conversa. Terminou o inverno, passou o verão, já vai entrar o inverno de novo, e a conversa que eu tenho hoje, de hoje mesmo, é essa mesmo. Não, quando passar o inverno, vai se fazer. Isso é absurdo. Daqui para a Parelha, daqui a pouco a gente vai ter que ir de helicóptero. Eu prefiro 1000 vezes uma pessoa me chamar para ir fazer um exame ou fazer uma consulta em Campina do que em Parelhas, porque é impossível a gente estar indo para... Estraga o carro completo, a gente corre risco de vida. Então, não poderia deixar aqui minha decepção. Eu não estendo essa decepção ao deputado Francisco, à deputada Natália, que estão batalhando lá em Brasília, é uma luta deles, para tornar essa RN federal, de modo federal, né, que vai ser a União. Se conseguirem isso, tomara Deus que consiga, é uma esperança. Já existia um projeto dessa natureza do deputado João Maia, nas antigas, mas não teve força. Agora, como Francisco, Natália, do mesmo segmento político de Lula, há uma boa esperança de que isso aconteça. Que se a União tomar conta dessa estrada, ela vai melhorar para o resto da vida, porque a União tem dinheiro, de fato. A governadora, eu acredito que ela tem alguns problemas com os prefeitos, com a gestão anterior e com a gestão atual. Porque os 8 anos anteriores, na gestão anterior, vamos falar dos 4 anos, ela esqueceu o Equador. Atualmente também esqueceu o Equador. Então, eu deixo meus agradecimentos ao deputado Francisco, à deputada Natália, por estar batalhando por federalizar esse espaço, essa RN, e tomara que consiga. Nessa pista 086 que liga Equador a Parelhas, vai ter um tampa-buraco agora, mas dessas empresas da eólica, só nos trechos que eles trafegam. Não é nada de governadora. O resto dos buracos vão ficar aberto, esperando passar o inverno com a promessa que venha tampar. Está na hora da gente também pedir ajuda aos deputados que a gente apoiou, que é ligado ao governo, para tentar encontrar uma solução para isso. Ao deputado Kleber, que a gente votou, a maioria dos vereadores dessa casa, o prefeito votou. A deputada Natália também, que teve voto aqui, que eu vou falar com ela. De vez em quando eu falo com ela, vou falar com ela pessoalmente essa situação também, para ver se ela pode dar uma força. Mas esses deputados só podem pedir. É como a gente, vereador, a gente pode pedir, executar não pode. Dessa forma. Então, registro aqui essa parte dessa minha... É decepção, a palavra é essa, decepção, não tem outra. E com relação a um pouco de prestação prestação do mandato da gente vereador, que é tão criticado. Eu penso numa classe criticada, somos nós, vereadores. Eu, nesse período agora, nesse recesso, eu nunca levei tanta crítica na minha vida. Porque é o seguinte, eu nunca, desde quando o prefeito Clétis era vereador aqui nessa casa, eu sempre dizia, eu nunca sou de criticar, que eu conheço a realidade dos municípios, principalmente de Equador, que é um município pobre. Seja na gestão anterior, seja na gestão atual, sempre vai ter as dificuldades. Um mês vem bom o repasse, outro mês pode falhar o repasse, mas as despesas do município sempre aumentam. Então, em vez de a gente estar criticando, estar indo para redes sociais expondo um ponto negativo ou outro, é sempre bom procurar uma solução, procurar ajudar. Em determinados pontos, essa parte de eu não criticar, isso não quer dizer que eu não fale. Eu já me sentei com o prefeito Clétis em determinadas situações que eu não concordava com ele. Estou de lá na prefeitura.
Cletos, isso aqui não é bacana, vá lá escutar o povo, escuta o povo, com relação a essa praça aí, quiosque, que Cletos atentamente já me escutou, em outras situações também. Essa é a prestação de serviço que a gente faz. Eu sempre fui também de buscar recursos, mas eu nunca sou de estar dizendo assim, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Um exemplo, só para dar um exemplo aqui, tem uma quadra na Riacho da Vaca que Cletos falou ali. Eu me lembro que eu liguei para o vereador, quando era vereador e hoje secretário, Raul, que aqui se encontra, e disse, Raul, tem como tu conseguir um terreno para a gente fazer essa quadra? Está Raul aqui de testemunha. Raul disse, tem. Raul conseguiu, hoje está a quadra. Ninguém nem sabe que fui eu que fui buscar aquela quadra, porque eu não sou de fazer isso. Meu trabalho sempre foi de fazer no silencioso. Se eu puder ajudar, bem. Se eu não puder ajudar, também prejudicar, é que eu não vou. Esse é o meu trabalho. Eu atuo mais nessa área da assistência. Muita gente criticando, rapaz, tu não vai ajudar nisso, nesse bloco, naquele... Ó, tem que entender o seguinte, a gente que é vereador, o recurso é pouco, a demanda de pedido é grande. Então, a gente coisa que julgue o mais necessário. E o que eu julgo mais necessário é ajudar uma pessoa quando está com fome, eu vou lá e ajudo. Tem várias pessoas. Não sou de divulgar, mas quem recebe sabe. Sou de ajudar no medicamento, vou lá e ajudo. Todo mês eu tenho minha continha de pagar, de farmácia, de supermercado. O dinheiro que eu ganho de vereador, às vezes, não dá para cobrir as despesas que eu tenho em ajuda, mas eu tenho que priorizar. São tantos os pedidos que, às vezes, só para ter uma ideia, sem mentir, a proporção é essa. De cada 10 pedidos que vem, a gente consegue atender 2. E o dinheiro, às vezes, não dá para chegar no meio do mês. Então, a gente tem que priorizar aquilo que é mais necessário. E o que eu julgo ser mais necessário se chama comida e medicamento. Isso eu estou dando meu exemplo, mas isso se estende para todos os vereadores, que todos os vereadores aqui têm seus problemas, têm o seu pessoal que busca eles através de ajuda, e assim é a vida de um vereador de um município pequeno. Sempre tentando fazer o bem e levando pedrada. Às vezes a pessoa desabafa, desculpe se eu estiver sendo até inconveniente com esse tipo de fala, mas eu já preciso falar. E também vou registrar aqui também um agradecimento ao secretário Josa, secretário Joadir, Raul, o coordenador Marquinho, Paizinha, Deise, Luca, Caio, isso são pessoas, são os secretários do município, que várias e várias vezes eu, particularmente, busco para resolver soluções, para encontrar soluções de problemas do nosso povo, e eles atentamente resolvem, quase sempre resolvem. Então, meu agradecimento aqui. E só isso mesmo que eu tenho a falar, e muito obrigado. E que Deus abençoe todos nós. A palavra continua. Só para finalizar, Fábio, também queria parabenizar o prefeito pelas atrações, que estava todo mundo criticando aí, excelentes atrações para a emancipação política de Equador. Muito obrigado, professor Cletos, prefeito. Boas atrações. A palavra continua facultada aos vereadores que dela quiserem fazer uso. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, senhor prefeito que aqui se encontra, prefeito Cletos, a todos que estão aqui na plateia, quero saudar nos nomes de Pimpim e Ramon, todos os secretários, toda a equipe aí da prefeitura, da gestão municipal, saudar aqui os nobres vereadores, Netinho, Elcio, Petrônio, Mil, Berg Braz, Fábio, Quinei e Mariano. Que 2023 seja um ano de muito trabalho nessa casa, como vem sendo nos outros anos. Né? A gente sempre trabalhou muito, cada um pensando diferente, cada um com suas ideias, cada um com sua ideologia política diferente, mas sempre respeitando e lutando em prol do povo de Equador. Primeiro, quero dizer da minha alegria de ouvir o prefeito falar aí de várias obras e saber que várias obras dessa eu tenho uma participação, né, de correr atrás de alguns recursos, alguns projetos, né, alguns avanços para o município, e isso me alegra saber que estou dando minha contribuição. Sobre o trator, foi prometido, realmente eu prometi. Esse trator já está, como todo mundo sabe, já está no governo estadual, está em Natal.
eu sinceramente não sei porque ainda não chegou, né? Porque já está lá já faz um tempo e eu vou procurar saber essa semana, também é uma falha minha, que eu até disse a Pimpim e a Ramon que eu ia procurar saber essa semana como estava o trator, porque até a equipe aqui poderia ir buscar, né? Mas eu terminei não procurando saber, mas próxima semana eu vou procurar saber como é que está para que esse trator chegue, né? Que foi uma emenda de Natália Bonavides e será entregue pelo governo estadual. Dizer também da minha alegria, né, de ter obras sendo realizadas hoje no município, pela gestão municipal, pelo Poder Executivo, que foram obras que eu consegui, através dos mandatos, né, do senador Jean Paul, que hoje é o presidente da Petrobras, e do deputado Francisco, né, que é a reforma do PSF do hospital e também a reforma do ginásio o Gilson, que também não vai ser só o ginásio Gilson, vai ser também uma academia de saúde feita com esse recurso que o deputado Francisco nos enviou, e acredito que vai ficar muito bom ali, aquele espaço de praticar esporte com a pista de caminhada na forma que está, né? Um ginásio bom para se praticar esporte e também uma academia de saúde. E também o PSF do hospital, né? Que a gente sabe que a procura é grande pela população e tenho certeza que ficará bem melhor ali para atender a população. Eu fico muito feliz em saber que a reforma do PSF do Alto, quando foi feita, né? Isso aí eu falo de outra gestão, mas eu era vereador e fui eu que consegui a obra, eu consegui o recurso, e hoje estou conseguindo também o recurso para a obra do PSF do hospital. Então, a gente como político, nós como políticos, a gente se alegra quando consegue um benefício para a população, que é para isso que a gente é votado, para isso que a gente é escolhido pelo povo. Dizer que realmente essa questão da CAERN tem tirado o sono de muita gente, mas quero dizer que recebi, inclusive, agora, faz 10 minutos, a mensagem de Adelso, dizendo que a doutora já foi feito um teste hoje, está pronta e foi feito o teste. Teve um rompimento lá na frente da academia de Odim, já ajeitaram hoje, e teve outro rompimento que vão ajeitar amanhã de manhã. Mas, graças a Deus, a doutora Nova está pronta, né? E vai minimizar o sofrimento do povo. A gente viu o desespero da população por completo. A gente sabe como é difícil não ter água em casa, né? Todo mundo entende. E a gente faz o que a gente vai podendo fazer. A gente vai fazendo, vai cobrando, vai lutando. E na esperança que um dia melhore, e acredito que agora vai melhorar, né? A gente lutou muito por essa doutora, teve um trabalho importantíssimo, uma parceria importantíssima com o governo municipal, né? Eu me lembro como se fosse hoje, chamei o deputado Francisco, chamei a Adelso lá para a Caixa, liguei para a Clédson, quem atendeu foi Kessia. Clédson estava na Boa Vista, eu acho, e Kessia disse que a gente podia ir para a casa deles, que Clédson estava vindo para a gente conversar. E naquele dia foi feita uma parceria, foi feita uma promessa de parceria e realmente foi cumprida, né? A gestão cumpriu e ajudou bastante para que isso se tornasse realidade, e agora nós vamos ter os frutos. Eu só acho interessante que a gente não leve tão a sério e não acredite em tudo que se escuta e da forma que se escuta. A gente aqui é prova que às vezes a gente diz algo e quando chega ali na esquina surge algo diferente ou a mais, né? O que aconteceu na CAERN, tenho certeza que foi um mal entendido, e é interessante que a gente até serve para a gente, serve para qualquer pessoa, para que a gente realmente procure saber direitinho, para que a gente não fique chateado, não fique com raiva, que faz mal até a gente também, e que se resolva as coisas mais fáceis, né? A parceria da prefeitura com a CAERN tem ajudado a muitas pessoas aqui que há anos não tinha água, né?
E hoje, os que já não têm água em casa, o que ainda falta um pouco de água ainda, mas tem a esperança que agora vai ficar mais fácil de conseguir. Então, eu acho muito importante essa parceria da CAERN no município e tenho certeza que não vai se acabar por aqui, até porque com essa parceria quem se beneficia é a população. Minhas palavras eram só essas, senhor presidente, e que 2023 seja um ano abençoado, com muitas chuvas, venha uma festa boa para o povo aí, né, para quem gosta de festa. E sobre a estrada, até para não acabar, realmente está horrível, a gente faz o que a gente pode, né? Vocês não achem que a gente não está cobrando, a gente está cobrando, que as mensagens de celular que todo dia tem cobrança, inclusive, cobrei hoje da diretora do DR, na Tessia, ela disse que já veio um engenheiro aí para a questão do buraco, para ver como é que vai ser a questão do fechamento desse buraco, e quando foi hoje, abriu outro no Pau dos Ferros. Ou foi ontem ou foi hoje, abriu outro no Pau dos Ferros. Já mandei para ela aqui também, e ela disse que já tá, que vai mandar de novo o engenheiro, e é para ver como é que vai ser realizado essa realização de urgência, né, que tapar esses buracos. Sobre a CAERN também, eu tenho conversado muito com a equipe, e assim, nós estamos vivendo um momento de urgência, né, com água, que todos os bairros ficaram sem água. Então, as pessoas têm que entender que não tem como, nesse momento, ligar a água num bairro e ficar vários dias ligado naquele mesmo bairro, porque os outros bairros não têm um pingo d'água. Então, está se fazendo, passa 2 dias ligado para um bairro, né, quando chega a água nas casas, uma certa quantidade desliga para botar para outro, porque senão, daqui que encha todo o centro e essa parte alta, o povo do Dinarte Mariz e da Coab não vai receber um pingo d'água se for assim. Então, por isso está tendo essas manobras, né? Chegou primeiro ali no bairro Zé Marcelino, passou 2 dias a água chegando, né? Colocaram aqui para o centro e para a Coab. Hoje desligaram aqui do centro da Coab e botaram agora para o Dinarte Mariz. Então, enquanto não se normalizar, acredito que amanhã essa nova adutora seja ligada, vai ter que ter essas manobras para poder chegar água a todo mundo, mesmo que seja pouca, mas vai ajudar. Mas acredito que amanhã a nova adutora vai estar ligada normalmente, vai ficar as 2 adutoras ligadas e vai resolver mais rápido essa situação. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua facultada. Boa noite, senhor presidente, e pelo qual cumprimento aqui os colegas vereadores, cumprimento também o excelentíssimo prefeito Clédson, o secretário de Agricultura Raul Guedes, em nome dele eu cumprimento todos os demais secretários que estão presentes aqui. Cumprimentar também a plateia, em nome do procurador do município, Jamson. Uma boa noite todo especial e todos esses que estão nos assistindo de suas casas aí pela live. Gostaria de cumprimentar e reforçar essa saudação à nova diretoria, né, que vai abrir esses trabalhos agora. Desejar uma boa sorte, né, na condução do trabalho, nesse segundo biênio. Agradecer também a confiança, né, que me foi confiada no biênio passado agora, né, fiz parte da diretoria como vice-presidente. Agradecer também ao ex-presidente Beg, que hoje faz parte da nova diretoria, né, pelos trabalhos que a gente conseguiu conduzir nessa casa, que de certa forma teve muito sucesso, alguns embates, mas necessário, né, no calor das discussões aqui, mas sempre visando o bem comum e o melhor para o município de Equador, né, trabalhando com parceria e harmonia com o executivo, né, com muito cuidado, em relação a algumas pautas que é chegada a essa casa, de forma que muitas são bem polêmicas, e às vezes a gente tem todo aquele que analisar com as comissões e com muito cuidado e, enfim, dialogar com o procurador do município também, com o próprio prefeito. E assim, para a gente que é da base da gestão, né, os vereadores aqui da base do governo, eu vejo muita gente, às vezes, falando, né, vereador Júnior tem uma área de atuação mais ligada ao governo do Estado, consegue emendas impositivas, emendas com os deputados dele,
a gente tem um deputado que é o deputado do prefeito. Então, assim, a nossa reivindicação é coletiva. Então, quando o prefeito reivindica, a base de vereadores do prefeito também está reivindicando. Então, é bom que a população saiba disso, né, para que não diga, não, o vereador Netinho não reivindica uma emenda com o deputado dele. O deputado nosso é o deputado do prefeito. Então, sempre essas cobranças, essas emendas que vêm através do deputado Kleber Rodrigues, é em coletivo com o executivo e faz parte de toda a base de vereadores que acompanha o prefeito Clédson, tá bom? Só esse esclarecimento para ficar de forma mais clara aí para a população. E entrar nessa pauta de governo do Estado, para mim é um tanto desgastante, porque quem me acompanha aqui, quem acompanha minhas redes sociais, recentemente eu publiquei um vídeo que eu fiz nessa estrada de Parelhas. Quase todas as sessões aqui, quem assiste às lives, eu critico, eu cobro, e às vezes é chato, né? A gente tem um papel assim de fiscal do povo, e eu desempenho esse papel, às vezes, até um pouco com algumas exceções, e às vezes acaba até trazendo muito desgaste para mim mesmo. E eu não queria nem... Mariano já falou, o Júnior já justificou aqui. Então, assim, eu não votei nesse desgoverno e nem nunca votarei em Fátima Bezerra. Conheço o desgoverno dela, a irresponsabilidade dela, até porque no último mandato dela ela foi péssima na educação, horrível na saúde, terrível na infraestrutura e, sinceramente, eu não consigo entender como é que essa mulher foi reeleita. Mas a vontade da maioria a gente tem que aceitar, né? Mas continuarei cobrando e continuarei criticando esse desgoverno da governadora Fátima Bezerra. Mas estou com minha alma lavada porque não votei nela. Graças a Deus, Mariano se converteu. Gente, em relação ao ofício de vereador, realmente é um tanto espinhoso. Eu nunca pensei que fosse tão complexo essa questão da gente assumir uma responsabilidade dessa. Muitas vezes a gente é mal interpretado, muitas vezes a gente recebe pedrada que nem era para a gente. Então, assim, tudo aquilo que Mariano falou aqui é algo que a gente sente no dia a dia, na pele. Então, se a gente for falar sobre isso, né, então vai se estender a noite toda. Eu geralmente costumo sempre conversar com algumas pessoas que me procuram. São muitas as demandas, como Mariano falou, todos aqui. Então, assim, o que a gente mais preza é tentar atender aquilo dentro das nossas condições e não é fácil, né? Muitas vezes o próprio prefeito nos ajuda em algumas demandas, e na maioria delas, os secretários, né? A gente sempre é atendido pelos secretários, eles conseguem nos ajudar a resolver algumas demandas. Às vezes vem tanta cobrança em cima da gente que a gente acaba sufocando um secretário ou até mesmo o prefeito e cobrando também. Então, assim, como eu falei, como tenho uma forma mais fervorosa de cobrar, acaba até sendo mal interpretado e trazendo muito desgaste para mim. Como essa sessão é uma sessão de prestação de conta, né, mais pautada para o executivo, mas os meninos entraram dentro dessa pauta aqui também, trazendo para o legislativo, então eu me senti à vontade de também falar isso, tá bom? Então, assim, só agradeço, né, primeiramente a Deus, esses dois primeiros anos de mandato, e que Deus nos abençoe aí nos próximos anos, né, que a gente consiga fazer um trabalho bacana para todo o município do Equador. Sei que a gente não vai agradar a todo mundo, mas se a gente agradar pelo menos a maioria, já está de bom tamanho. Então, muito obrigado, as minhas palavras são essas. A palavra continua facultada. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar o prefeito do nosso município, o professor Clédson, cumprimentar o secretário e ex-vereador Raul Guedes e demais secretários aqui presentes e a plateia, ao pessoal de casa que está nos acompanhando. Dizer que o nosso mandato, vamos continuar nesta casa até o dia que for permissão de Deus, servindo ao povo do Equador, como eu tenho feito, que a única coisa que eu sei fazer ao povo do Equador é o bem. E as pessoas sabem do meu trabalho, não adianta querer desmerecer
ou falar mal, que as pessoas conhecem o meu trabalho de perto e sabem que pode contar comigo sempre. Quero agradecer aos vereadores amigos que estiveram comigo, conduzindo os trabalhos nesses 2 anos que passei aqui à frente dessa casa, aos amigos que sempre seguraram na minha mão, aos que soltaram também, porque tudo nessa vida é permissão de Deus, eu creio, e tudo que a gente passa é permissão de Deus, eu creio assim. E vou estar aqui até o dia que Ele quiser. No dia que Ele não quiser, eu não vou mais estar aqui. Enquanto Ele me colocou nessa missão, eu vou ficar aqui servindo ao povo e ajudando ao povo do Equador, que é uma das coisas que eu mais sei fazer e gosto, é servir ao povo. Então, quero agradecer ao povo do Equador pelo acolhimento, pelos abraços, pelas mensagens inúmeras que recebo de abraço do povo do Equador, que reconhecendo o meu trabalho. E isso é muito importante, isso me renova minhas forças para continuar trabalhando pelo povo do Equador. Então, essas são minhas palavras, desejo o governo municipal bom trabalho, que consiga realizar todos os projetos, porque quem ganha é o município. Todos nós ficamos satisfeitos quando é concluída alguma coisa em bem comum do povo. E cada vereador aqui tem sua demanda, cada vereador aqui tem sua história. Esses dias, eu vou até relatar, tenho até permissão, Crisaldo adoeceu, e um gesto tão bonito, o vereador Mariano tomou a frente, eu fui com o Crisaldo para Natal para uma perícia, que nem levou Crisaldo para Pombal para uma consulta, a Arli foi na Secretaria de Marca, quer dizer, todo mundo de mãos dadas tentando ajudar a Crisaldo, não pensando em voto, mas sim em uma pessoa que é do Equador e que é amiga de todos. Então isso é muito importante, isso é o que importa, é isso que faz sentido na política, é essa mão amiga de ajudar o povo. Então essas são minhas palavras e muito obrigado a todos. A palavra continua facultada. Boa noite a todos presentes, ao prefeito Clédson, nosso novo presidente, a pessoa de Fabucão, a quem cumprimento os mais colegas vereadores, e aos amigos internautas que nos acompanham. Com muita alegria que retornamos à casa que, depois desse recesso, mas era para ter retornado antes, né, Netinho? Tem um projeto aí, vamos tentar desengavetar para que o recesso seja menor, se puder, né, fazer esse projeto aí para o recesso ser menor. Mas, de pronto, quero parabenizar o prefeito Clédson pelo brilhante trabalho que ele vem fazendo pelo município. Como ele mesmo disse, né, e sempre fala que a cidade é nossa, para os nossos filhos, né? Nós já estamos ficando mais velhos, muito em breve nós estaremos aqui, assim como outras pessoas já passaram e trabalharam por Equador dentro do que foi possível. Trabalha para uma cidade melhor, um futuro melhor. As pessoas falam, às vezes, o país do futuro, a cidade do futuro, mas o futuro é agora, é o presente. A gente precisa viver bem e as pessoas vivam bem. E o prefeito tem trabalhado para isso. Com o que dispõe das finanças do próprio município e das emendas, que infelizmente o município como Equador precisa estar, eu digo até assim, mendigando, né, essas emendas parlamentares, que é o meio que, infelizmente, que os parlamentares têm votos, né, em determinada região, através das emendas. É uma moeda de troca, todo mundo sabe, infelizmente é a verdade. Mas, enquanto não tem outro meio, a gente vai dependendo dessas emendas, né? Falaram aí do que foi feito aí das emendas. Como o vereador novato, tem poucos contatos, mas o deputado do partido a que pertenço, ele mandou emendas, o prefeito sabe aí, mandou algumas emendas anteriores, né? Que na eleição passada, ele foi, anterior à recente, ele foi bem votado em Equador. Nessa agora, a gente conseguimos quase 200 votos para ele e eu espero que ele continue contribuindo com as emendas que ele prometeu, né? A gente trabalhou para isso, não para depender só de 1 ou 2 deputados, né? Porque enquanto mais deputado, é disso que a gente depende na cidade. O povo precisa entender que não é só a prefeitura que deve bancar, que não tem condições, né? Como alguns vereadores já falaram, a população tem que compreender que o prefeito tem tentado fazer o que pode, né? Que se pudesse fazer mais, ele faria, com certeza.
Para que eu bato palmas para o prefeito em relação ao que ele falou aqui, que eu já tinha observado isso. Porque toda prefeitura, a gente sabe, essas prefeituras pequenas, principalmente como Equador, em gestões anteriores, Tenório, Junco, a primeira coisa que o prefeito, quando toma posse, é fazer um contrato de aluguel de 2, 3 veículos de luxo ou semiluxo, né, para a cidade. E o prefeito fez o contrário. Ele, ao invés de contratar esses veículos, com a verba disponível, ele contratou um veículo para recolher lixo. Como ele mesmo disse, ajudou a todos, não só a uma ou duas pessoas ou a família do prefeito, né? O que eu tenho observado é que o prefeito, o cargo, ele não usa para o bem próprio dele. Pelo menos eu tenho observado isso. A não ser que ele esteja fazendo bem escondido, viu, prefeito? Mas eu tenho observado isso. Não, mas não é assim, não. Depende só... Então, é isso que me deixa feliz, é ver um prefeito trabalhando, não pensando nele nem nos familiares dele, ele está pensando na população, como ele mesmo falou, deu oportunidade a pessoas novatas, anônimas, que pouco aparecia, que tinha capacidade, e estão aí demonstrando o seu trabalho, né? A sua equipe de apoio. A gente sabe que alguns tropeçam, mas é o aprendizado, são 2 anos, eu espero que os próximos 2 anos continue melhorando e crescendo, né? Eu acredito nisso, né? Eu poderia esticar muito aqui para falar do prefeito, mas vou deixar para falar um pouquinho mais no final, prefeito. Eu quero falar em relação à governadora, a Mariana já se arrependeu. Eu, como também não votei, não tenho que reclamar, só as críticas mesmo a fazer. Infelizmente, a gente pode até montar uma comissão e bater lá na porta dela, que não vai resolver nada, né? Que ela sabe o problema. Aquela ponte ali, que era para ser entregue o ano passado, lá próximo a Parelhas, está lá uma placa dizendo que era para ser entregue ano passado, não foi entregue. Uma ponte daquela no valor de 1.600.000, que eu não sei que ponte é essa, com 1.600.000 dá para fazer essa pista toda praticamente, mas é dinheiro público e a gente não sabe para onde é que vai. É uma equipe lá que a gente passa, tem 3 ou 4 funcionários. A gente viu aqui na Paraíba, o Denito fez uma obra para alargar uma curva, tinha mais de 50 funcionários, 30 caçamba carregando aterro, aí numa ponta daquela ali, 1.600.000, a gente não sabe para onde está esse dinheiro e nem onde estão os trabalhadores, né? Mas vamos aguardar, esperar que melhore, que eu acho difícil nesses próximos 4 anos. Infelizmente, o que tem é isso, né? Não temos esperança, todos esperançosos. E a CAERN, prefeito, eu dou total apoio quando você diz que vai romper a parceria, porque realmente fazer escada para os outros subir. Você disponibiliza funcionário, poderia estar fazendo outro trabalho na cidade, né? Material, equipamento, máquinas que os prefeitos prometeram fazer isso, não fizeram, porque sabia que era um custo, né? Que é a obrigação da CAERN, e eu não sabia desse detalhe que você falou, que ele vem dizer que a culpa é sua de uma bomba que é deles. A gente sabe que a CAERN é a obrigação do governo estadual, mas a gente sabe que, infelizmente, a empresa pública ela só serve mais de cabide de emprego, né? Nesses casos. Normalmente, e vai enrolando a população e vai passando, né? Consegue, na eleição, enganar a população e conseguir voto para se eleger mais uma vez. E em relação ao mandato de vereador, como vocês têm falado aí, realmente a gente é cobrado. A gente sabe que tem cobrança que não é exatamente que um vereador deve ser cobrado, mas a gente tem que terminar atendendo, tem que atender, porque é aquele negócio. Se você não atender, vão falar mal de você, né? Então, a gente sabe que não é da nossa alçada, mas temos que cumprir algumas coisas, acertar, né? Então, faz parte. Eu acho que faz parte do jogo político, de quem entra na política tem que ter paciência e pronto para encarar essas coisas. É tanto que a gente vê aí, tem muita gente já preocupada com os novos candidatos, né? Faltam 2 anos ainda, 1 ano e pouco, né, para a próxima eleição. Eu não estou nem um pouco preocupado. Eu acredito que quanto mais candidato, melhor. A concorrência aumenta, melhora, provavelmente melhora o nível. Oposição tem que ter, como o prefeito falou, é saudável. Porque sem oposição, o prefeito vai se acomodar, ou o vereador vai se acomodar. Então tem que ter. Agora, eu acho que a oposição tem que ser responsável, não criticar e ser leviana. Ela tem que ser responsável, cobrar o que tem que ser cobrado e mostrar, e talvez indicar soluções. Eu acho também, às vezes, que a oposição, na maioria das vezes, a gente vê, ela não quer indicar soluções, porque ela não vai ter o que criticar, né, prefeito? Então, é por aí.
Eu participei desse pleito na nominata que eu estava, do partido do PL, que é o presidente Raul, que é o presidente do partido, que era vereador e concorreu novamente. E as conversas que nós tivemos, a pandemia atrapalhou um pouco a campanha, foi diferente a campanha, né? Todo mundo sabe como é que foi. Nosso partido tinha 4 candidatos, 2 meio a meio, né? Quer dizer, além da cota de gênero, né, que é exigido, eram 2 de um lado e 2 do outro, e todos, eu via no semblante de todos, que estavam trabalhando para se eleger, não era aquele negócio, fulano vai se candidatar só para fazer a nominata ali, para preencher aquela cota, que eu estou vendo sendo aqui na Paraíba, o negócio lá é sério. Caçaram já não sei quantos mandatos vereadores aí em vários municípios com esse negócio de cota de gênero, que as mulheres entravam só para cobrir aquele buraco, mas na realidade não fazia campanha, nem ninguém pedia voto para elas, era só para dizer que tinha as mulheres. E isso aí o Ministério Público lá investiga sério, é diferente aqui do Rio Grande do Norte. Foi caçado recentemente 2 vereadores e outros já foram caçados por causa disso. E o nosso partido, eu vi no semblante de cada um que todos batalharam. É tanto que acho que teve menos votos, foi entre 50 e 60 votos, né? Poderia ter eleito 2 vereadores. Eu tinha esperança que fosse eleito 2 vereadores do partido, mas infelizmente só deu para entrar 1. A gente sabe que existe a história do coeficiente aí, né? Mas espero que na próxima eleição possamos partir para eleger mais vereadores pelo nosso partido, né? E como eu já falei, eu espero que os candidatos venham dispostos mesmo a concorrer e mostrar que é bom, renova, né? O povo não se acomoda. E em relação, prefeito, mais uma vez falando a você, todos sabem que eu na eleição não estive do seu lado, do seu partido, apesar que o partido, na pessoa de Raul, que era o presidente, apoiou, né, a sua candidatura. Eu não fiz campanha nem para um lado nem para o outro, mas declarei meu voto a Carlinhos. Amigo, parceiro também, de longas datas. Mas eu sabia que se o prefeito Clécio entrasse, ele não ia deixar as pessoas na mão. Eu sabia que ele ia fazer uma boa administração. A gente também não sabe se Carlinhos entrasse, poderia estar pecando mais ou menos, né? Mas eu sabia que os 2 nomes eram bons para Equador. São filhos da terra, da cidade, batalham pela cidade, sempre trabalharam pela cidade. O professor Clécio começou como professor, já educando as pessoas, a gente sabe que isso é muito importante. E por isso, prefeito, eu quero lhe dizer, a partir de agora, desse momento, todas as matérias que estiveram aqui, que você enviou, eu votei a favor. Em nenhum momento barganhei carga, alguma coisa, para votar uma matéria que a gente sabe que existe. Não sei se aqui existe, que eu não procuro saber. Eu faço minha parte. Eu não vou atrás de vereador, saber o que o vereador está fazendo. Eu quero saber o que ele traz para o município. O que ele vai fazer a favor dele, eu não sei. Eu sei o que eu faço. Então, prefeito, eu quero dizer que eu assisti sua entrevista, você já vinha falando em outras entrevistas aí que é candidato à reeleição. Tem meu total apoio para ser candidato à reeleição. E pode contar comigo aqui na casa para precisar, né, de apoio. Fique sabendo que se eu já vinha sendo parceiro de certa maneira da administração, a partir de hoje pode contar 100%, que eu estarei até o final do mandato. A não ser que venha a ocorrer algo grave que me desanime e que me decepcione. Mas da sua pessoa eu acredito que não. Nesses 2 anos eu não vi nada a respeito disso. Então, está de parabéns à sua administração e pode contar com o meu apoio. Eram essas minhas palavras que eu tenho a falar hoje. Boa noite a todos. A palavra continua facultada. Fábio, presidente, licença, só para esclarecer que Petrônio falou e que Ney falou. Eu não me arrependi de ter votado em Fábio. Eu estou decepcionado, é diferente. Entendeu? Veja bem. Eu estou decepcionado, mas a gente entende como funciona a política. Era o único voto de esperança para uma melhoria aqui, devido ao segmento. Presidente, deputados, governador. Se fosse um governador contrário, eu mesmo não acreditava naqueles outros 2 candidatos que tinha ali, que eu conheço de perto, de longas datas, de datas anteriores. Então,
eu não tinha outra opção. Então, eu não estou, só para esclarecer, arrependido. Eu estou decepcionado. A palavra é essa. Muito Obrigado. bem, companheiro. Só próximo. complementando aí o que ele falou, também serve para a Júnior. Realmente, como você falou, temos o deputado Francisco que poderia, eu acho, se empenhar mais por essa estrada, mas infelizmente... Não, ele está lutando até para federalizar. Aqui precisa mudar essas pontes, que isso é do tempo da era medieval. Tem que alargar isso tudo. O estado do Rio Grande do Norte, a gente não tem que se iludir e acreditar que vai ter condição de fazer isso. Mariano, vamos dar continuidade, porque tem outro já adiantado da hora aí. Por favor, agradecendo aí. Boa noite, senhor presidente, excelentíssimo prefeito, povo da plateia que nos assiste aqui nesta noite, secretário. Vou falar na pessoa do secretário Raul, em nome de todos. Também queria parabenizar o prefeito Cledson. Foi um cara que 100% palavra, tem ajudado a Equador a crescer, tem conseguido trazer a cidade de Equador ao mapa do Rio Grande do Norte, porque antigamente era esquecido. Quando eu chegava em qualquer cidade aqui em Natal, quando eu morava, e falava que era de Equador, o povo nem conhecia. E hoje Equador é reconhecido em toda a região do Seridó Norte Rio Grandense. Então, o prefeito Cledson tem transformado Equador no canteiro de obra, obviamente através de vários vereadores que têm dado a mão a ele, e é assim que deve se posicionar aqueles que querem o bem do município, dar as mãos para trazer recursos para a sua população, benefício, obras, e dizer também que quero agradecer também o professor Cledson e prefeito por ter acreditado em mim também, que foi um cara que me lançou na política. Ele acreditou em mim, me chamou e disse: você tem condição e você vai participar do pleito eleitoral e você vai ganhar, porque você tem conhecimento, tem uma visão, mesmo nas minhas áreas, não tenho muito estudo, mas tenho conhecimento de viver ali dia a dia com a população. Tenho feito a minha parte. Eu sempre digo, prefeito Cledson, já dito pelo vereador, o nobre vereador Mariano, que o vereador ele é o primeiro a levar a pancada no dia, porque nós somos cobrados até mesmo por coisas que não podemos fazer, mas nós, com dificuldade, procuramos resolver. Está aqui os secretários que nos ajudam, a gente procura eles dão as mãos a gente tenta resolver. Quando é um problema maior, a gente leva para o prefeito, que esse é o nosso papel de ser representante do povo, de estar sempre lado a lado, porque nós caminhamos lado a lado com o povo dia a dia, nas suas casas, nas ruas, e estamos aí para resolver muita coisa. Quero dizer também, prefeito Cledson, que você tem total meu apoio, minha fidelidade a você, porque vejo que você é um prefeito que trabalha, que vem trazendo muita coisa para Equador, que muitos anos atrás ninguém nunca via isso. E Equador está localizado no mapa do Rio Grande do Norte e no Brasil. Muito obrigado, são essas minhas palavras. Boa noite, eu gostaria de inicialmente saudar o excelentíssimo senhor prefeito, Cledson Rivaldo, o excelentíssimo presidente da Câmara, Fábio, e os amigos internautas e a plateia que estão aqui presentes. Quero dizer da minha alegria, inicialmente, de ver essa casa cheia e convidar que não seja só numa sessão com a presença do prefeito, mas que essa casa sempre esteja cheia, porque aqui a gente sempre discute o melhor para nosso Equador. Eu fico muito feliz com a atitude do vereador Mariano em reconhecer que a governadora falhou, Eu me recordo que no ano passado eu fiz uma crítica à governadora
por essas estradas e fui chamado de moleque nessa casa. Mas eu queria dizer que o moleque vai continuar criticando quando for de criticar. Então, assim, eu me lembro demais que nesse mesmo dia que falar da emenda dessa praça, eu fiz essa crítica, que as estradas não prestavam, que a governadora não ia vir aqui. Estou provando o que eu disse. A emenda não chegou. E ela prometeu que ia chegar antes da eleição. E não chegou. Infelizmente, o moleque falou a verdade. Mas, assim, é vivendo e aprendendo, né? Então, assim, eu quero deixar a minha solidariedade a cada um dos 1.891 votos que a governadora teve aqui em Equador. Infelizmente, a resposta que ela está dando é essa. As estradas abandonadas, faltando água nas casas, e a desculpa é que o prefeito não faz. Então, o prefeito o quê? Que é o que o prefeito faz? Assuma o governo do Estado para fazer 100% da obra da CAERN, que o prefeito fez quase 90%, infelizmente um servidor mal intencionado vai lá e diz que a culpa é do prefeito. Então, assim, quero dizer, prefeito, que conto sempre com o meu apoio, enquanto, como bem o vereador Petroni falou, o seu mandato sempre é pautado pela transparência, então a gente tem observado que o senhor tem sempre feito o melhor pelo nosso município, né? E, assim, muitos dos nossos vereadores aqui, eu acredito que vários vereadores sempre é criticado, mas o Junco está fazendo isso porque o Equador não faz. Então, assim, o vereador Fábio, ele sabe, ele é advogado, ele sabe muito bem que o município, uma parte da receita que vem para o município é do imposto de serviço. Então, a eólica, aqui no Junco, que todo mundo sabe que várias pessoas de Equador trabalham lá, entra 3, 4, 5 milhões. Equador entra 100, 200 mil, enquanto o Junco entra 1 milhão, 2 milhões. Então, assim, não dá para comparar o recurso que entra no Junco com o recurso que entra em Equador. Eu acredito que se o que entra no Junco entrasse em Equador, eu tenho certeza que o Equador estava fazendo muito mais do que o Junco. Então, assim, essas eram as minhas palavras para hoje. Também gostaria de parabenizar o presidente Fábio pela atitude dele, pela transparência. No primeiro mês de mandato, está mostrando o que foi gasto aqui nessa casa, né? O que entrou do Odécimo no primeiro mês e como foi gasto. Está de parabéns, viu, vereador Fábio? E, assim, que esse exemplo sirva para os próximos presidentes e não fique como o anterior, né? Que, infelizmente, tem uma obra que foi feita nessa casa e a população precisa saber. Eu posso até sair daqui e ser taxado por ter falando isso, mas, infelizmente, não dá para aceitar uma obra. Vocês estão aqui, sintam-se convidados para entrar aqui nessa casa e olhar a obra de 32 mil que foi feita nessa casa. Então, assim, eu como vereador, fiscal do povo, eu não posso deixar isso em vão. Eu tenho que dizer à população. Então, aqui foi gasto, detalhe, no fim do mandato do antigo presidente, uma obra que foi feita aqui, ao apagar das luzes, no valor de 32 mil reais. Então, aqui vocês estão vendo a obra de 32 mil. Então, eu não poderia ficar calado, eu tinha que falar isso, porque eu fui cobrado. Eu, certo, não viajo com o promotor, como vocês sabem, eu trabalho no Ministério Público, e conversando com o promotor, eu comentei, doutor, teve uma obra lá na Câmara de Equador, uma obra que, ao meu ver, foi muito desproporcional. Gastar 32 mil numa obra na Câmara, e eu fico, não sei o que é que eu faço. Ele disse, você tem que falar. Porque você foi eleito pelo povo, então você tem a responsabilidade de dizer ao povo o que está acontecendo. Então, estou aqui e digo, aqui está a obra de 32 mil reais. Então, aqui, basta vocês analisar e julgar, certo? Então, senhor presidente, essas são as minhas palavras para hoje. Muito obrigado. A palavra, por favor. Boa noite, senhor presidente. Qual saúde a mesa ao prefeito. Queria só pedir aos vereadores que, quando estiver falando, não interrompa. Pede ou a parte. Se o vereador conceder, né? Obrigado. Saúde a mesa aqui na pessoa do prefeito, do presidente da casa. Saúde o secretário na pessoa do meu amigo Ramon. A plateia do meu amigo Vicente, né? E os demais. Minhas palavras é breve, né? Quero só agradecer a Deus por voltar a sentar nessa cadeira, que para mim é uma honra fazer parte da mesa.
e dizer que, para mim, é mais um ano, é mais um aprendizado aqui nessa casa. Então, peço a Deus que ilumine nós todos, ao prefeito, ao presidente Fábio, que está fazendo um belíssimo trabalho, como o Grangeiro falou aí, e os demais colegas, viu? Muito obrigado a todos e uma boa noite. Então, senhores vereadores, inicialmente eu queria agradecer a presença do prefeito municipal, que aqui prestou conta, né, das ações do mandato, né, de onde estão sendo aplicados os recursos públicos de Equador, e a gente vê, Clétus, que você está aplicando corretamente os recursos que vêm para o município de Equador. Eu queria cumprimentar toda a nossa equipe de trabalhos, que aqui a gente faz um trabalho a 4 mãos. A gente tem uma equipe aqui dirigente, que trabalha todo dia de segunda a sexta. Quero cumprimentar os internautas que nos assistem, a plateia aqui presente. Prefeito, se você não estivesse trabalhando, essa casa estaria vazia. E eu queria dizer aos senhores o seguinte, exercer a função de presidente de um poder requer, antes de tudo, respeito. Respeito à coisa pública, respeito às pessoas, respeito a nós, cidadãos. E é isso que eu me comprometo a fazer nesta casa. Nós vamos mensalmente prestar conta de cada centavo que entrar nesta Câmara. Já distribuí todos os vereadores, assim que sentaram, já receberam cópia da prestação de contas do mês de janeiro. Quanto entrou, o que foi pago e o Oi. Então, continuando, nós temos uma missão constitucional de cumprir a lei. Cumprir a lei é dizer o seguinte, é que você precisa aplicar corretamente o recurso público e prestar contas às pessoas. Pela primeira vez, com todo respeito aos que me antecederam, a Câmara tem um presidente que dá expediente diário de segunda a sexta. Todo dia eu estou aqui, porque acabou aqui na Câmara essa história de Clube da Luluzinha. Aqui é uma instituição séria, que merece o respeito e assim vai ser durante o nosso mandato. Todas as pessoas que quiserem se dirigir a esta casa para falar com a presidência, eu vou estar aqui toda semana, de segunda a sexta-feira, dando o expediente, porque é uma obrigação e é para isso que eu fui eleito. Como também todo e qualquer cidadão que necessitar de qualquer informação acerca dos recursos que estão sendo repassados, está autorizado. O tesoureiro desta casa é JB, que todos conhecem, ele está autorizado a passar toda e qualquer informação. Aqui não há segredo. Aqui ninguém vai fazer nada pelas costas. Aqui é tudo de frente, olhando para vocês e dizendo o que está sendo feito. No nosso mandato, nós vamos descentralizar algumas sessões. Por exemplo, pela primeira vez, nós vamos à zona rural. Depois do meio do ano, nós vamos marcar sessões na zona rural, porque a zona rural também faz parte do Equador e não pode ser esquecida nem abandonada. A exemplo do que está fazendo o prefeito, que está levando o executivo com as ações para a zona rural, a Câmara também vai ouvir a população da zona rural. Nós, quando assumimos esta casa, na primeira semana, recebemos uma verdadeira bomba. O descaso com a gestão administrativa. São coisas inimagináveis. As dispensas de licitações que eram feitas, você aqui não tem recibo, não tem contrato e valores exorbitantes. No meu mandato, nós estamos realizando as dispensas dentro da lei,
toda aquela dispensa, todo aquele que é contratado, ele recebe cópia do contrato e fica uma cópia do contrato da Câmara. É assim que vai ser feito, a gente vai cumprir regularmente a lei. Inclusive, eu fui notificado hoje pela Controladoria que o meu subsídio do mês de janeiro, eu recebi a mais R$ 493. Já estou devolvendo, já estou devolvendo esse dinheiro à Câmara. Por um erro aqui da contabilidade, me pagaram R$ 493 a mais. E esse dinheiro já vai ser devolvido esse mês. E isso eu tenho que dizer a vocês que precisam saber, porque é um recurso de vocês, é o dinheiro de vocês que está sendo aplicado. Vocês precisam tomar conhecimento e saber o que está sendo feito. Para os senhores terem uma ideia, assim que eu entrei aqui nesta casa, nós tivemos uma equipe de transição, mas ainda não foi informado que foram feitas várias compras. Compraram uma geladeira, um fogão, uma caixa de som, umas mesas, um micro-ondas, mais de R$ 16 mil. E pasmem, senhores e senhoras, nesta casa não tem a nota fiscal da compra desses equipamentos. Eu não sei como é que vão prestar contas disso ao Tribunal de Contas. Tudo que eu estou dizendo aqui, nós temos os documentos aqui à disposição de quem quer que seja. Com relação à reforma que Netinho falou, fizeram uma dispensa de licitação no valor de R$ 32 mil e mais algum valor. E esse valor ia ser pago no dia 30 de dezembro à empresa MA Construção, uma coisa assim, não da empresa, daqui do Equador. E esse valor só não foi pago porque Carlos Derek não permitiu. Não, vocês não podem pagar, esse dinheiro tem que ser devolvido à prefeitura. E assim que e sabe o que é que foi feito? Apenas pintaram esta casa. Só pintaram, de frente e de fora. Inclusive, deram o prejuízo de queimar 2 ar-condicionados. Esse aí, o da sala da presidência. Um prejuízo de R$ 4.380 para esta casa. E o que é que eu fiz? Assim, o meu primeiro ato foi começar o processo para anulação dessa dispensa. Eu pedi ao município e o prefeito cedeu para que o engenheiro da prefeitura fizesse um levantamento e um laudo de vistoria para saber quanto que se gastaria para pintar, para fazer o que se fez nesta casa. Sabe qual o valor? R$ 7.511. Imagine, ia ser pago R$ 32 mil. Então, eu estou anulando, senhor prefeito, eu estou anulando essa dispensa e vou devolver esses recursos à prefeitura, de onde eles deviam ter sido repassados no mês de dezembro. Existia aqui também um valor a ser pago à pessoa que fornecia lanches. E quando ela chegou aqui, ela disse, não tenho nada a receber. Existia outro valor a ser pago aqui, tinha um da pipoca. Ele disse, não tenho nada a receber. Mas estavam aqui, tudo previsto para ser pago. Só para vocês terem uma ideia da situação que eu encontrei. Então, isso não vai acontecer comigo, porque eu lhe prometo a vocês muita seriedade. Se eu não tiver condições ou capacidade de exercer esse cargo de presidente, eu renuncio, porque vocês merecem respeito, acima de tudo. E tudo o que nós estamos dizendo, nós temos aqui a prova. Nós temos a prova, porque aqui ninguém vai cometer injustiças, ninguém vai fazer ilações, certo? Eu queria dizer aos senhores e às senhoras que o poder legislativo é um poder muito importante para a cidade. E ele não pode ser esquecido, nem abandonado, nem entregue a mãos sujas. Mãos sujas que passaram pela prefeitura e que vieram para cá. Por isso, Clédio, que o seu trabalho tem que continuar. E esta casa, assim, vai se proceder, vai trabalhar com respeito à legalidade. Nós temos uma equipe aqui que está à disposição da comunidade. Nós temos aqui Vivi e Riveldo na contabilidade, nós temos Cíntia na controladoria, nós temos JB aqui na tesouraria, e eu estou aqui todos os dias acompanhando. Os vereadores que já vieram aqui têm a oportunidade de ver que eu estou acompanhando para e passo. E, como estou dizendo, estou aqui todos os dias, porque o povo merece respeito. E nós vamos, Clédio, trabalhar para que muitos e muitos benefícios cheguem aqui a Equador, porque Equador não pode voltar para as mãos de uma quadrilha. Então, senhores e senhoras, nós estamos aqui à disposição de todos vocês
Vamos fazer tudo aquilo que for possível. Toda e qualquer informação ou documento que vocês quiserem ter acesso ou requisitar está à inteira disposição, porque está aqui. Eu apenas estou na gestão administrativa, mas essa casa aqui é de vocês. Eu tenho, sim, e eu esqueci, a outra bomba que eu recebi na primeira semana que assumi foi uma sentença contra a Câmara, condenando a Câmara a fazer concurso público para advogado, tesoureiro e contador. Veja só. E o juiz dá uma lapada na sentença. Sabe por quê? Porque esse processo que decorreu mais de 3 anos, não teve uma defesa sequer da Câmara. Uma contestação sequer da Câmara teve. Correu revelia. Isso é um desrespeito a você. É um desrespeito a vocês. É inaceitável que a Câmara sempre tenha assessor jurídico e a gente receba aqui uma sentença contra a Câmara, inclusive me obrigando a fazer um concurso público. Um concurso público hoje, Clédson, é mais de 100 mil reais. Dinheiro esse que eu poderia, amanhã ou depois, estar devolvendo a você. E eu vou ter que contratar uma empresa para fazer um concurso público para esses 3 cargos, pela responsabilidade de várias gestões. Não foi só apenas a gestão anterior, porque já tem outras gestões que nos antecederam. Mas está aí uma sentença, eu ainda estou no prazo de recurso, e é inaceitável, por exemplo, que nós temos uma sentença condenando a prefeitura, Jamerson, a fazer um concurso para procurador, quando a gente sabe que ela pode contratar por inexigibilidade de licitação. É inaceitável que a gente tenha uma sentença contra a Câmara condenando a fazer um concurso para tesoureiro, quando a gente tem um tesoureiro concursado na Câmara, mas está a serviço da Prefeitura. É inaceitável que a gente tenha uma sentença condenando a Câmara a fazer concurso para contador, quando a gente sabe que pode ser contratado por inexigibilidade. Ou seja, tudo isso poderia ter sido resolvido se a gente tivesse tido defesa técnica, que é uma obrigação. Então, esse é mais um ônus que eu peguei, mais uma batata quente que eu peguei aqui nesta Câmara. Inclusive, estive semana passada reunido com a promotora, ela já me cobrando para começar essas tratativas de um concurso público. E aí eu propus a ela que se reunisse com as câmaras de Parelhas, de Santana, com o promotor de Acari, de Jardim, para ver se a gente conseguiria que fizesse um concurso com valor, porque se você tiver um concurso em várias câmaras, o valor vai vir bem menor para a gente, senão eu vou ter que suportar todo esse ônus para apenas 3 cargos, para vocês terem uma ideia. E é um projeto desta presidência, se nós conseguirmos construir aqui ao lado um auditório com plenário, para que aqui funcione apenas a parte administrativa. Se eu conseguir os recursos suficientes, a gente vai fazer, que a gente vai oferecer à população de Equador um auditório para que sirva não apenas para o Poder Legislativo, mas para todas as entidades da sociedade civil. Então, senhores e senhoras, eram estas minhas palavras, não tendo mais nada a tratar, eu encerro a sessão.